Olá, hoje é sexta-feira, 7 de março de 2014 e o Jornal Futura está no ar. O desenvolvimento da tecnologia digital está mudando o mundo dos negócios, as relações profissionais e também as relações sociais. E isso já não é surpresa num país como o Brasil, em que o número de celulares, por exemplo, é maior do que o número de pessoas. Um dos segmentos mais atingidos por essa avalanche de transformações é o da música. Se de um lado, grandes gravadoras que continuam no mercado buscam se adaptar ao máximo ao meio digital, com investimentos em marketing, novas formas de distribuição e até na busca de jovens talentos, do outro lado, os compositores, cantores e instrumentistas hoje têm mais facilidade de montar o seu estúdio, gravar e divulgar o seu produto na internet. O assunto é tema de entrevista aqui no estúdio e você pode e deve participar com perguntas pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou ainda pelo Twitter @canal Futura. E sexta-feira também é dia da coluna Olho na Escola do jornalista Antônio Góes. E hoje ele vai falar sobre um tema que divide até os educadores, o tamanho ideal de uma sala de aula. Veja. Salas de aulas menores seriam melhores para o trabalho do professor e trariam mais resultados em termos de aprendizagem dos alunos. Ou seja, essa nova leva de estudos confirma o senso comum. E veja também as exigências do mercado hoje para quem quer seguir a carreira musical. De acordo com estimativas da Associação Brasileira da Música Independente, o volume de vendas desses artistas representa de 12% a 25% do mercado fonográfico brasileiro, movimentando 42 milhões de reais por ano. Nessa segunda e última reportagem da série sobre o cenário da música independente no Brasil, nós vamos mostrar detalhes das etapas de divulgação do trabalho dos músicos e o relacionamento com casas de shows, selos independentes e investimentos financeiros. Veja só na reportagem de Ana Carolina Amaral. A música independente brasileira, ela, assim, desde com o advento da internet, né, desde os inícios dos anos 2000, ela vem caminhando de uma forma bastante interessante. A gente primeiro teve o total desamparo, né, com o fim das gravadoras, e algumas bandas ainda pegaram esse momento de fim das gravadoras e nascimento de algumas independentes, como Los Hermanos, por exemplo. Mas depois elas começaram a fazer as coisas a partir de ter os seus próprios selos, montar suas próprias coisas, de uma forma meio tateando os caminhos, assim, tentando encontrar a maneira de fazer isso, a melhor maneira de fazer isso. Hoje eu enxergo o cenário melhor do que nunca, sabe? Eu acho que cada vez mais estão surgindo mais artistas, tem mais facilidade de produção, tem muita coisa ruim e muita coisa boa também. Basta ao público ouvir, pesquisar o que quer. Mas tem surgido vários artistas que hoje em dia já têm a capacidade de gerenciar a própria carreira, sabe? E isso é uma parada muito interessante, assim, porque o artista está perdendo um pouco aquela pompa de artista e está batalhando mais. E você vê que os que batalham mais, invariavelmente, são os que... E, lógico, né, o talento, mas dá assim um certo orgulho de ver, tá ligado? Uma galera que surge com vontade, que vê a gente como exemplo e faz a parada acontecer também. Eu sou livre. Hoje esses artistas são muito dependentes de editais, de grandes empresas ou editais governamentais que viabilizam seus discos, ou de patrocínios, de investimentos próprios, de patrocínio de pessoas próximas que acreditam no trabalho, ou então trabalham com orçamentos muito pequenos. Eu ousaria dizer que é quase um pré-requisito para se realizar um projeto de bandas novas aqui no Circulador existir algum tipo de apoio, porque o valor do ingresso para estudante ele não pode ser um valor normal praticado com artistas já de grande porte, tem que ser um valor baixo. A gente tenta se engajar o máximo possível quando a gente produz evento com novos artistas na carreira deles, assim, não é só colocar o artista em cima do palco. A gente estuda muito sobre aquele grupo e tenta dar um direcionamento assim, na imprensa, na divulgação,
na cenografia, eventualmente. Fico feliz, assim, de às vezes poder apresentar um artista já consagrado a um artista novo, que não se conheciam, e aí se gostam, e aí vão gravar juntos, e aí aquela banda explode, e isso tudo nascer aqui. Então, esse olhar, assim, para os novos artistas, a gente tenta ter, assim, o máximo de amplitude para poder realmente lançar. A gente quer lançar esses artistas no mercado, né? Nessa sala que a gente está aqui hoje, a gente começou como sala de ensaio e de show. Então a gente sempre tentou, assim, justo pela necessidade, assim, do meio independente, tentou trabalhar um pouquinho de todas as áreas, né? Dar a possibilidade do cara se apresentar, do cara ensaiar, do cara gravar, e ser um ponto de encontro também, né? O pessoal vem para cá não só pelo ensaio, vem porque sabe que pode encontrar um amigo, encontrar uma galera legal. Mas cada vez mais, assim, a gente está conseguindo pagar melhor os artistas quando eles se apresentam aqui. A gente vê que, poxa, os discos que a gente grava estão circulando, então, assim, pra a gente é um momento promissor. Mais do que normal que um artista no começo de carreira tire dinheiro do bolso, que ele passe uns anos tomando prejuízo, que ele faça show com casa vazia. Às vezes a galera fala, tem que ralar muito para ser cantor, vou ser advogado. Pô, como se fosse advogado fosse fácil, entendeu? Vai tocar na rua, todo final de semana, uma vez por mês. Eu estou vendo isso dar certo, eu tenho amigos que estão tocando, assim, e isso chama a atenção dos produtores, chama a atenção da imprensa, chama a atenção do público. Na rede social isso já cria um buchicho. Primeiro, procure fazer sua música o melhor possível, porque a qualidade é o que vai definir onde você pode chegar enquanto artista. Procure conhecer as pessoas que fazem, procure observar os métodos de trabalho, tenha os seus próprios estúdios, sabe, seus próprios equipamentos, encarem a música realmente como um trabalho, porque é um trabalho e dá muito trabalho, tá ligado? E a gente conversa sobre a expansão no mercado de produção e distribuição da música independente com o Gian Uccello, que é gerente da Megafone Música Independente. Bem-vindo, Gian. Tudo bom, Johnny? Boa tarde. Você pode e deve participar com a gente pelo telefone que está aí na sua tela, 0 código da operadora 21 2273 5020 ou via @Canal Futura pelo Twitter. A gente espera a sua pergunta ou o seu comentário. Gian, até o conceito, quando surgiu de músico independente, ele veio muito atrelado à indústria fonográfica. Hoje, você que é do meio, percebe que esse conceito de músico independente mudou? Mudou porque hoje o acesso ao grande público é mais direto e mais fácil. O meio digital permitiu que isso proporcionou ao fã um contato direto. Antigamente, a gravadora dominava o formato, era o vinil. Se você arranhasse o vinil, se o seu vinil estragasse, você tinha que ir na loja comprar outro vinil. Hoje você está na internet, você ouve a música na hora que o artista fez a música, se ele quiser. Então essa relação direta mudou muito a relação do músico independente, que hoje está mais independente, mais fortalecido, com certeza. E mudou a relação, inclusive, direto com o fã. Exatamente. Hoje ele tem que transformar essa base afetiva de fãs que ele tem, que acredita na carreira dele, numa relação comercial, onde ele consiga, através dessa base, sustentar e promover a sua carreira e aí ampliar os seus horizontes. Usar esses fãs para expandir a audiência dele, o espectro da audiência dele. Agora, essa relação com o meio pela internet, né? A gente tem a questão da produção física, que é o CD, Isso. que tem o vinil também, que está voltando como uma vedete, né? E a questão digital. Como é que se trabalha esses dois mundos nesse mercado independente do músico? O CD não morreu e vai demorar muito para morrer ainda. Hoje o mercado brasileiro ainda é 60% a 70% de CD. Então é uma realidade. E há toda a dificuldade de se fabricar um CD, porque envolve impostos, nota fiscal, frete, devolução, uma série de negociações comerciais. Então o músico independente tem uma dificuldade em distribuir o seu disco físico. Ele pode fazer através do seu site, mas é difícil ele chegar numa loja, porque cada vez menos lojas físicas existem. Então uma distribuidora serve para justamente reunir esses músicos independentes e conseguir colocar a música independente dentro dessas lojas que ainda existem no Brasil. E existe também uma demanda diferente do artista consigo próprio hoje. Isso modificou muito a forma do artista, do músico, também olhar para a sua própria carreira? Exatamente, porque hoje ele tem a crítica direta, né? Hoje ele pode colocar uma música e ele pode ouvir que a música dele não é boa. Talvez diretamente. Em time, assim. E de uma forma pura, direta, assim, não é alguém que ele precisa puxar o saco dele e dizer sua música é ótima. Talvez nunca alguém tenha dito para ele, olha, essa música não é legal.
E hoje tem o fã que está na rede social, que ele posta a música e fala, não gostei, não, esse ritmo não está bom, não, a capa do seu disco não está legal. Então ele tem agora essa troca direta e ele sabe que ele precisa ouvir esse fã, porque é do fã que a carreira dele vai depender, né? Além da carreira dele, de toda a cadeia produtiva, acabou se modificando, a própria postura do produtor cultural, também isso inspirou uma mudança de perfil de profissional? Sim, porque agora o artista fala direto com o seu público e consegue promover eventos direto com o seu público. Ele pode ele mesmo fazer um crowdfunding, né? Fazer uma vaquinha digital antes e conseguir realizar um show com todas as despesas pagas. E não ter a angústia de fazer um show e saber se vai ter alguém no show ou não. Isso tudo ele já consegue, com a rede social, prever e se antever esses movimentos e falar, eu vou fazer um show porque eu já tenho 300 pessoas garantidas, eu já vendi 300 ingressos, então eu já tenho o local, já consigo fazer o show, já consigo falar com o meu público diretamente num show. Essa relação mudou completamente. Saíram alguns intermediários e se o músico tiver uma veia um pouco mais negocial, empresarial, ele pode tomar conta de tudo isso. Algumas bandas tomam conta da sua própria carreira em todos esses aspectos e vão bem. Outras não conseguem e música é um negócio e tem que entregar para alguém que entenda do negócio e deixar o artista fazendo música. Então, dicas objetivas para quem está começando uma carreira ou está pensando em se organizar para começar, porque é uma carreira. É uma carreira, exatamente. Você tem que pensar a longo prazo. Então você tem que ter base de fãs. Cultive seus fãs. Comece o relacionamento na internet. Eu falo, o YouTube é uma rede social. O YouTube é um canal de televisão que você tem próprio. Então você tem que desenvolver a sua carreira com aquela base de fãs e aquilo vai aumentando. E você vai utilizando esses fãs para cada vez mais levar a sua mensagem adiante, espalhando e começar a fazer muito show. Ainda o contato frente a frente é o melhor contato para um músico e com o seu público, sem dúvida nenhuma. E por falar em shows, na década de 60, 70 existiam os festivais, né, que lançavam a carreira de grandes artistas que seguem sua trajetória, muitos deles até hoje. A gente tem também um número incrível de festivais de música independente, que acaba também relacionando os artistas entre si, né? Promove e consegue muitas vezes promover um intercâmbio que começa na internet, né? Às vezes, se uma banda do Ceará tem um público em Brasília, esse público de Brasília pode se mobilizar junto ao Festival de Brasília para que essa banda do Ceará venha. Então, consegue até a própria banda promover esse intercâmbio. Olha, gente, tem o festival em Goiânia que a gente gostaria de tocar. Então, vamos fazer uma campanha para que a gente toque em Goiânia? E ele consegue fazer com esse esforço dos fãs um intercâmbio cultural de cidades e estados, sempre na música independente. Jean, tem uma questão que vem da Evinha do Forró de Piracicaba, São Paulo. Obrigada pela sua participação, Evinha. Ela quer saber sobre a distribuição. Eu acho que é um dos desafios, né? Ela é uma música independente e ela tem dúvidas sobre isso. E acaba fazendo tudo sozinha. A distribuição do lado digital hoje está um pouco mais facilitado, porque você tem acesso a grandes plataformas distribuidoras. Você vai lá, se cadastra, sobe seu conteúdo, uma semana depois ela está disponível à venda em qualquer loja digital, iTunes e outros. A distribuição física, que é o lado mais complicado, porque você tem que fabricar, você tem que estocar, você tem todo um lado de logística, você tem que distribuir, você tem que receber e tem que pagar os direitos todos. Então a distribuição física é uma grande barreira, mas existem hoje companhias como a Megafone que promovem esse tipo de serviço para justamente tirar essa carga de cima do músico independente. Importante encontrar um conceito alinhado com o trabalho do artista. É um trabalho de parceria, sem dúvida Jean, nenhuma. muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal Futura hoje, viu? Até uma próxima. Obrigado, Jolie. Você continue aí, porque daqui a pouquinho a gente volta com a coluna do Antônio Góes, Olho na Escola, e ele vai falar sobre um tema super importante que envolve os educadores, o tamanho ideal da sala de aula. A gente volta daqui a pouquinho. Salas de aulas menores seriam melhores para o trabalho do professor e trariam mais resultados em termos de aprendizagem dos alunos. Ou seja, essa nova leva de estudos confirma o senso comum.